Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a mais uma aula. Neste caso, estamos aqui perante uma aula que vai pegar na questão da cena e da forma como a mesma pode ser aprimorada ou trabalhada. Ou seja, como é que desenvolvemos continuidade na cena, como é que construímos, digamos assim, consistência e resiliência ao longo de uma cena. Tem a ver essencialmente com isto, com a capacidade de construir resiliência durante o processo cénico, e isso tem tudo a ver com a consistência, com a capacidade de aprimoramento, com a habilidade de retomar e desenvolver a cena com fluidez, de criar conexão emocional e autenticidade. E voltamos, se calhar, às primeiras lições, quando eu trouxe aqui as três fases, efetivamente, portanto, do espaço cénico, da verdade cénica, e, portanto, essas três fases da verdade cénica, se bem nos recordamos, tinham a ver com uma primeira fase de sedução, uma fase de manutenção ou continuidade e depois, obviamente, uma fase final já de conquista ou de realização final ou de foco final. Então, esta fase da manutenção ou da continuidade é uma fase que também tem técnicas próprias, ou seja, há pouco, na aula passada, na aula 17, estivemos a ver, nomeadamente, no fundo, técnicas para tornar a conversa mais consistente, mais misteriosa, mais leve, porque esse é um aspecto muito importante para que ela tenha continuidade e seja agradável. E aqui temos efetivamente aqui também esta capacidade de criar fluidez, conexão emocional, autenticidade, que ao fim e ao cabo é aquilo que nos permite transportar do início, da cena inicial, sem que haja um corte, sem que haja um não, sem que haja uma desistência. Aqui é importante perceber que a sedução tem que se manter, tal como o foco final já está ali repercutido durante aquele período de continuidade. Portanto, a continuidade da cena é um aspecto absolutamente essencial e, portanto, o ser capaz de ir buscar novamente o público e trazê-lo, que é a retomada, e a continuidade da cena são fundamentais para a manutenção da estrutura cênica ou daquilo que é a presença em palco. Um, e passando aqui ao segundo slide que temos aqui, portanto, há assim uma arte de retomar, uma arte de ir novamente ter com o outro ator, aquele que é a nossa contraparte, ou seja, basicamente temos sempre aquele que é o receptor, e em palco é o ator com quem contracenamos, não é? Portanto, na vida será a pessoa com quem trabalhamos ou com quem estamos, e efetivamente aí saber interpelar, se está tudo bem, como é que vão as coisas, o que é que se está a fazer, e portanto, que sejam falas previsíveis, pouco envolventes, mas que de alguma forma façam efetivamente com que possa haver esse novo contacto. Aliás, não deve ser muito pesado. Uma das coisas que não deve acontecer é uma responsabilização, é um sentido de dor ou um sentido de que de alguma forma existiu ali alguma coisa que ficou de alguma forma no passado e que possa pesar. Quer dizer, tudo isso deve ser limpo, tudo isso deve ser ausente da comunicação, desse tipo de comunicação, e portanto deve haver aqui uma arte de retomar, de ser capaz de falar como se nada fosse e ter essa possibilidade de retomar as situações. Ok? Portanto, isto é muito importante aqui no reatar, digamos, de algum momento que tenha estado interrompido ou que tenha sido menos presente e que queiramos de alguma forma recuperar. Passamos então agora para aqui o terceiro slide, que tem a ver com o impacto, a retomada com impacto, ou seja, causarmos nessa retoma, digamos em termos energéticos e em termos vibracionais, conseguirmos regressar num alto nível vibracional e conseguirmos trazer o outro. E uma das coisas que é importante é usar o nome, direcionar ou focalizar o nome do parceiro, o nome da pessoa com quem contracenamos e mostrar uma escuta ativa com uma criação de conexão imediata. Esse aspecto é importante. Portanto, um primeiro passo será usar o nome do parceiro ou parceira em cena, um segundo é referenciar algo específico da cena anterior, ou seja, fazer a ligação, ir buscar algo atrás, trazer algo novo e criar aí uma conexão, uma continuidade. Portanto, isto mostra, como eu digo, escuta ativa e cria logo uma conexão imediata. E, portanto, esta retomada, este voltar à cena, este ir buscar o outro, deve ser feito com estes dois passos. O primeiro é a invocação, o chamar a pessoa, o segundo é referir algo específico
específico e, portanto, tudo isto criar a tal escuta ativa e a criação de uma conexão imediata. Depois, exemplos práticos. Você comentou que fez 200 abdominais hoje cedo. Sentiu a diferença, por exemplo, no ginásio? Acabei de assistir àquele filme que você me recomendou, por exemplo, para retomar aqui uma conversa com alguém que é cinéfilo, com o qual temos uma afinidade nesta área. Então, irmos buscar alguma coisa que outra pessoa gosta, além de mostrar, cá está, uma capacidade de memorizar ou reter aquilo que são os interesses do outro. Você falou de mergulho com golfinhos. Me conte mais, ou seja, fale mais sobre esta situação. Portanto, tudo isto são exemplos práticos, ok? Portanto, construção criativa da retomada, portanto, seja específico, crie uma ponte para continuar a cena, construa a partir de detalhes concretos e relevantes para aprofundar a história. Ou seja, quando nós queremos uma retoma, nós temos que, em primeiro lugar, fazer, entre aspas, o trabalho de casa. Isto é, saber exatamente onde pegar, onde começar a partir do outro, onde ir trabalhando os conceitos e ir chegando aqui a situações e conclusões que sejam importantes. E para isso é preciso realmente ser muito específico, criar uma ponte específica de um aspecto determinado e depois a partir daí construir detalhes concretos e relevantes que vão aprofundando as histórias e criando, digamos assim, uma maior conexão. Só isto permite voltar no tal nível vibracional alto que nós sempre pretendemos aqui quando retomamos as conversas, quando voltamos, digamos assim, a esta fase de manutenção e, portanto, é muito importante termos isto em conta e sermos capazes de ir buscar exatamente aquele nível energético, aquela situação em que tivemos em alta, que é para que as coisas, a partir daí, fluam também naturalmente relativamente àquilo que pretendemos, àquilo que queremos chegar, para sermos efetivamente efetivos e chegarmos àquilo que são os nossos objetivos concretos. Okay? Portanto, é muito importante estarmos em alta em termos energéticos, para isso temos que ser específicos e temos que também ir aos detalhes concretos e relevantes daquilo que é a ligação, a história ou aquilo que é a nossa cena, digamos, de comunicação. Portanto, agora proponho um exercício prático em duplo ou em grupo, que é criar uma cena simples com um detalhe pessoal, ou seja, iniciar, digamos, uma conversa, iniciar uma situação encenada, portanto aqui será uma situação de uma cena, depois há uma pausa, pronto, e depois a seguir retomam, não é? Referenciando um detalhe anterior, usando o nome do parceiro, criando fluidez e profundidade. No fundo, aquilo que tivemos aqui a dizer em termos genéricos acerca de como se faz a retomada, ser feito do ponto de vista prático, ou em grupo, ou entre duas pessoas, em termos de exercício prático para treinar esta lição, ou este conjunto de conceitos e princípios que tivemos aqui a trabalhar. Dicas para a atuação. Isto é um aspecto importante que deve ser transversal à forma de atuação em geral. Escutar com atenção e estar presente, usar a energia apropriada ao contexto, que me parece sempre um aspecto importante, o aspecto vibracional, o aspecto energético, explorar a retomada para mostrar novas camadas do personagem, perceber que nós não estamos sempre no mesmo estado, aliás já falei isto várias vezes, muitas vezes treinar a forma como entramos, ou como estamos, ou como mantemos uma conversa, fazê-lo em estados emocionais diferentes, porque isto também nos ajuda a escalpelizar e perceber que nós nem sempre estamos ao mesmo nível energético, que há momentos em que estamos melhor, momentos em que estamos em menor energia, ou mais em baixa, com mais dificuldade, ou porque dormimos menos bem, ou porque nos alimentamos menos bem, ou porque estamos em termos energéticos menos ativos, e isso vai ter um impacto direto na forma como atuamos na cena. Então é preciso ter essa consciência e, portanto, explorar a retomada para mostrar novas camadas do personagem é absolutamente essencial. Devemos fazê-lo com critério. Depois, essencialmente, isto é um aspecto muito importante, ser espontâneo e autêntico. Ou seja, ser sempre espontâneo e autêntico, não ter receios, não ter medos, fazer as coisas em liberdade, sem compromisso e, sobretudo, divertindo-se. Porque aqui o importante é termos diversão, é metermos diversão naquilo que fazemos, é termos esse cuidado, essa capacidade. Isso é muito importante que o façamos, ok? Depois das dicas de atuação, a conclusão, retomar uma cena mostra domínio, escuta ativa e criatividade, devemos fortalecer a conexão entre personagens e prender a atenção do público e, portanto, é uma habilidade essencial no palco e na vida. Portanto, saber retomar uma cena, demonstrar domínio, escuta ativa e criatividade, estes aspectos fundamentais, fortalecer as conexões que temos entre personagens, porque isto é o que vai prender o público. E, finalmente, perceber que é uma habilidade essencial no palco e na vida termos esta capacidade de, por um lado, termos o domínio, a escuta ativa e a criatividade e, por outro lado, conseguirmos continuar a levar aquilo que é a nossa cena. Essencialmente, no fundo, é a síntese desta lição e dizer-vos que, quando nós estamos em palco, aquilo que somos, aquilo que sentimos, está sempre presente e transparece sempre. E
tudo aquilo que possamos adicionar através da escuta ativa do outro, daquilo que o outro nos pode trazer, é a ponte para estarmos num processo de constante mutação e transformação que nos permite efetivamente vencer, digamos, as barreiras iniciais. E isso é que forma a conexão ao público, porque o público vai atrás dessa mesma ligação. Então, se nós tivermos em conta que a reação do público depende muito da interação com o nosso parceiro direto, percebemos exatamente que é aí que está o ponto fulcral desta diatriba. Ou seja, o terceiro elemento é aqui totalmente secundário face ao parceiro. Porque se a história entre mim e o outro correr bem, obviamente que o público irá atrás. E basicamente era isto que vos queria trazer. Voltamos a ver amanhã e até lá então.